E eu tinha dado uma entrevista há pouco tempo na TV Cultura, e aí quando eu falei das minhas internações e que eu falei da coisa do alcoolismo, o apresentador, o Atílio Bário, falou assim, pode colocar isso no ar? Eu falei assim, pode colocar no ar, porque às vezes a imprensa só mostra a situação dos adictos que estão no fundo do poço, Isso, né? A imprensa mostra a isso, situação do jogador de futebol, do cantor, do ator, que estão na pior situação. Os isso. caras que estão bem, recuperados, trabalhando, e o mais importante é quando você adquire, volta a ter a confiança das pessoas, né? Isso. Então, assim, eu voltei a ter dignidade justamente porque eu consegui ficar sóbrio, depois de 10 anos de internações seguidas, né? Então, assim, como é bom poder falar disso, sabendo que a doença não tem cura, sabendo que a doença é progressiva. Eu não entendia isso quando eu ouvia falar que a doença era progressiva, mas cada recaída que eu tinha, independente de eu ficar 2 meses sem beber, 1 ano e meio sem beber, quando eu bebia, eu voltava pior do que quando eu tinha parado. Então, quer dizer, a doença ela é progressiva mesmo e não tem cura. Então, assim, a falando, como não tem cura? Eu falei assim, pô, pressão alta não tem cura. Exato, Com o diabetes não tem cura. Então, assim, exatamente. quer dizer, e não poder falar disso é uma alegria sem fim, assim, sabe? Exato, e veja, né, você tocou numa coisa muito importante, Eduardo, o quanto o sensacionalismo em torno, da crise é terrível para aumentar o preconceito. Pois é. Porque as pessoas fazem aquele sensacionalismo e aquela própria pessoa que foi exposta na crise, depois ninguém mostra quando está em recuperação. Então, nosso objetivo aqui é justamente mostrar que tem solução. Gente, tem solução. Mas primeiro precisa assumir. É. Né? Então, eu gostaria que você contasse um pouco para nós, Eduardo, como é que foi? Porque a dependência, o transtorno de uso de substâncias, que hoje se chama assim, pessoal, que é dependência química, a dependência seja de drogas lícitas ou ilícitas, no teu caso o álcool, não é isso? Tem um período longo de negação, né? Então a pessoa nega, minimiza, manipula, até aceitar ajuda leva tempo. Conta para nós aqui como é que foi esse teu processo, para depois a gente ver como é que você entrou em recuperação, né? Quando é que deu o clique? Ou seja, preciso de ajuda. Eu tenho um problema de fato, né? Então, na verdade, a minha história foi, eu acho que bem igual a muitos alcoólicos que eu conheço, assim, começa a beber só de fim de semana, aí fica anos e anos bebendo só de fim de semana, e aí passa a beber depois mais anos e anos, começa a beber toda noite. Qual o problema? Já dei aula, já gravei, já fiz espetáculo. Qual o problema? Tomar uma dose antes de dormir, né? Isso. Nos anos 90, eu tinha uma noiva, a Silvia, que ela falava pra mim, eu acho que você é alcoólatra. Eu falava assim, mas eu só bebo de fim de semana. Ela falava, mas você bebe muito, né? Bebe muito. Essa coisa da tolerância, né? E aí, assim, aí eu comecei a beber com uns 18 anos de idade, e aí minha primeira internação foi com 38 anos. Então foram 20 anos, aumentando a dose, fim de semana para todas as noites, muitos e muitos anos, aí depois um aperitivozinho antes do almoço, qual o problema? Aperitivozinho para abrir o apetite, né? Exatamente, Qual o minimização, problema? né, então minimiza muito. É, É um aperitivozinho, né? aperitivozinho, né? Até que você toma um aperitivozinho para abrir o apetite, 2, 3, 4, 5 aperitivozinhos e não almoça. Isso. E já emenda bebendo até de noite. Até que começa a beber, assim, a abstinência é uma coisa desesperadora. Porque, assim, eu não desejo para ninguém. E quando eu não bebia, era uma coisa de tremor, né? De tremor, 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 tremor. Quando eu tomasse uma dose, o tremor não passava. Eu não conseguia fazer nada se eu tivesse alcoolizado. É desesperador. Chega uma hora que as pessoas falam assim, não dá mais para você ficar aqui, a gente vai te colocar em um lugar